Bom, vamos lá. Nós estamos aqui para resolver os exercícios do projeto Faça em Casa da semana 6, de matemática do nono ano, professor Leandro Batista da Escola Municipal Maria de Paula Santos, tá? É a correção dos exercícios da semana 6. Vamos lá, galera. Eu vou precisar de alguns conceitos aqui para que nós possamos dar andamento aí a esses exercícios, tá? A matéria que nós estamos estudando é proporcionalidade. Então, tem os conceitos de grandeza. O que é grandeza? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Exemplo, o peso de uma pessoa, a quantidade de pessoas, o salário de alguém, a velocidade que um veículo ou uma pessoa percorreu, o tempo que alguém gastou para fazer alguma coisa e etc. Dentro dessas grandezas, eu tenho grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. O que é grandezas diretamente proporcionais? Diretamente proporcionais é quando eu estou trabalhando com duas ou mais grandezas e à medida que uma aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Ou vice-versa, na medida que uma reduz, na medida que uma diminui, a outra também diminui, sempre na mesma proporção, tá? Exemplo, quantidade do salário da pessoa e os dias trabalhados. Quanto mais dias a pessoa trabalhar no mês, teoricamente, mais ela vai receber. Mais dinheiro ela vai receber. São duas grandezas: quantidade de dias e a quantidade, o valor que ela recebe por esse serviço, tá? São duas grandezas diretamente proporcionais. Um pouquinho mais à frente nós vamos ver isso daí com mais detalhes, tá? Inversamente proporcionais é o contrário. Se uma aumenta, né? Quando eu estou trabalhando com duas ou mais grandezas, se uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção. É o contrário. Ou se uma diminui, a outra aumenta. Exemplo: se um veículo estiver fazendo uma viagem, né? A velocidade e a quantidade de tempo que ele gastou para fazer essa viagem. Quanto maior a velocidade, menor vai ser o tempo para fazer essa viagem. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Não se atenham nisso agora, porque lá na frente a gente vai trabalhar com mais riqueza de detalhes quanto a isso aí, tá? Então, vamos para alguns probleminhas que eu passei aí na semana passada e vamos ver como que nós saímos nele. Existem várias formas de fazer. Uma das formas de fazer é o que eu vou tentar fazer aqui com vocês, tá? Que eu vou apresentar aqui para vocês. Bom, olha só. Primeiro, tenho lá a questão 1. Um automóvel faz 35 km com 5 litros de etanol. Realizando uma viagem de uma cidade para outra, com base nesse consumo, qual deve ser a quantidade de etanol necessária para percorrer 196 km? Bom, primeira coisa que eu faço quando eu me deparo com algum probleminha é anotar os dados que ele me deu, marcar os dados que ele me deu. Ele falou que o automóvel faz 35 km com 5 litros de etanol. O primeiro passo para mim aqui é descobrir quantos quilômetros que ele faz com 1 litro de etanol. Como que eu faço isso, professor? Eu faço isso. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Eu faço isso dividindo 35 pelo 5 litros, tá? Então, olha só, eu peguei 35, dividi por 7 e descobri que o meu veículo, a cada 7 quilômetros, ele consome 1 litro de combustível. Então, logo, o veículo gasta 1 litro de etanol a cada 7 quilômetros. Isso é a resposta? Não, ele não me perguntou isso. Ele perguntou quantos litros que ele vai gastar nessa viagem de 196 quilômetros. Basta eu pegar o 196 e dividir por quem? Dividir por 7. Então, 196 dividido por 7, pelas minhas contas aqui deu 28. Então, a resposta deste problema: para percorrer 196 km, o veículo gastará 28 litros de etanol. Questão número 2.
A idade de 3 irmãos é diretamente proporcional aos números 4, 6 e 10 anos. Sabendo que a idade do irmão mais novo é 12, qual é a soma dos outros dois irmãos? Qual é a soma da idade dos outros dois irmãos? Olha só, mais uma vez, os dados que o problema me deu. Primeiro, falou que é diretamente proporcional aos números 4, aos números 6 e ao número 10. Sabendo que a idade do irmão mais novo é 12, outro dado importante que eu vou precisar de usar. Qual é a soma da idade dos outros dois irmãos? Olha só, aqui nós vamos montar uma regrinha de proporcionalidade. Primeira coisa, eu sei que as idades dos irmãos, de 3 irmãos, elas são proporcionais a 4, 6 e a 10. Então, vou fazer o seguinte, olha. A idade do primeiro eu vou chamar de A, que inclusive eu já sei, o exercício já me deu, tá? A idade do segundo eu vou chamar de B. E onde que está esse B? Por que esse B sobre 6, professor? Porque o B, ele é proporcional a 6. Da mesma forma que o A, ele é proporcional a 4. O exercício me disse isso. Da mesma forma que o C, a idade do terceiro, é proporcional a 10. Isso tudo aqui, galerinha, ó, é proporcional uma com a outra. E A sobre 4, observe esse tanto de igualdade aqui. Isso quer dizer que A sobre 4 é igual a essa constante de proporcionalidade, que o B sobre 6 é igual a essa mesma constante de proporcionalidade, da mesma forma que o C sobre 10 também é proporcional da mesma forma que C sobre 10 também é igual a essa constante, tá? Então, eu vou separar isso daqui, ó. Eu vou recortar esse pedaço aqui e escrever só ele na frente. Olha só, no lugar do A eu coloquei 12, esse 12 eu tirei daqui, é a idade do irmão mais novo. 12 sobre 4 é igual a essa constante. Quando eu faço 12 dividido por 4, deu 3. Só inverti aqui, tá? A ordem dos fatores não altera o resultado. Então, a minha constante, esse número aqui que eu não sabia quem era, agora eu sei, que é o número 3. Uma vez que eu fiz isso, eu vou aplicar do mesmo jeito na B sobre 6, ó, na idade do segundo. Quando eu faço isso, olha só, B sobre 6 é igual a 3. De onde eu tirei esse 3, professor? Uai, eu agora não coloquei o K aqui, porque o K eu já sei o valor dele, o K é 3. Então, B sobre 6 é igual a 3. Fiz a multiplicação cruzada aqui. Igualdade de duas frações. Deixa eu desmanchar aqui, porque não ficou legal. Igualdade de duas frações, né? Cadê? Igualdade de duas frações. Então, aqui, ó. Eu multiplico o cruzado. B vezes 1. E 6 vezes 3. B vezes 1 é o próprio B, e 6 vezes 3, 18. Então, a idade do segundo irmão eu já consegui, do irmão do meio. Da mesma forma, eu fiz com o terceiro. C sobre 10 é igual a constante eu já tenho que é 3. Então, C sobre 1 é C. E 3 e 10 vezes 3, 10 vezes 3... é 30. Então, descobri a idade tanto do segundo quanto do terceiro. O exercício, ele não perguntou a idade do segundo e do terceiro. Ele perguntou a soma da idade dos dois, do segundo e do terceiro. Então, qual é a soma da idade dos outros dois irmãos? Logo, a soma das idades dos dois irmãos mais velhos é 48. Questão 3. Mesmo modelo, tá? Mesma coisa, o raciocínio é o mesmo da questão 2. Um triângulo retângulo possui os lados diretamente proporcionais a 30, 40 e 50. Sabendo que o lado maior desse triângulo é 5, qual é o valor do perímetro desse triângulo? Mesma coisa, eu vou pegar as informações que o exercício me deu, elas não estão aqui à toa. Eu vou pegar o 30, o 40 e o 50 e montar uma regra de proporcionalidade
com os valores que eu tenho. Eu preciso de mais algum valor e o exercício me deu, olha só, sabendo que o lado maior desse triângulo é 5. Esse lado aqui eu tenho que usá-lo para descobrir os outros dois. Uma vez que eu descobri o valor dos dois lados do triângulo, já que eu já tenho um, né, que é o 5, eu consigo saber o perímetro. E o que é perímetro? Perímetro, nós já vimos isso aí, é a soma das medidas de todos os lados de uma figura geométrica. No caso do triângulo, eu tenho que descobrir os 3 lados do triângulo para somar essas 3 medidas e achar o perímetro. Então, vamos lá. Coloquei um triângulo retângulo aqui só para nós lembrarmos quem é o triângulo retângulo. O triângulo retângulo, a característica dele é que ele tem obrigatoriamente um ângulo de 90 graus. Uma vez que eu tenho um ângulo de 90 graus e for triângulo, eu já sei que ele é um triângulo retângulo, tá? Os outros dois ângulos eu não sei não, mas um eu tenho obrigação de saber que é o de 90 graus, que é esse quadradinho aqui. Bom, vamos lá. Eu coloquei aqui um lado eu chamei de A, o outro lado eu chamei de B e o outro lado eu chamei de C. Esse aqui nem precisava eu chamar ele de C, porque o exercício já me falou quem que é ele. Falou que ele é o número 5. Olha só, o lado maior desse triângulo é 5. Como que eu sei que esse aqui é justamente o 5, professor? Que esse aqui é justamente o maior? Toda vez que eu tiver um triângulo retângulo, o lado maior vai ser o lado que estiver na frente do ângulo de 90 graus. Então, eu tenho certeza que esse lado aqui mede 5. Cabe eu descobrir agora quanto que vale o A e quanto que vale o B. Como que eu vou fazer isso? Da mesma forma que eu fiz o primeiro. Olha só. A mesma forma que eu fiz a questão 2, tá? A sobre 30, de onde eu tirei esse A e de onde eu tirei esse 30? O A, ele me disse, eu não sei quem é, então eu chamei uma medida aqui que eu não conheço de A, e o 30 é a proporção dele aqui, ó. Ele me disse que ele está proporcional a esses números. Então, eu coloquei o 30, da mesma forma eu coloquei o 40 e o 50. Que B é esse aqui? É o lado do triângulo. Um lado está para 30, assim como o segundo lado está para 40, da mesma forma que o terceiro lado está para 50. Uai, professor, por que você não colocou 6 aqui? C aqui? Porque aqui não cabe colocar o C, porque eu já tenho o valor dele, que é 5. Do jeito que eu fiz a questão 2, eu vou fazer com isso aqui, ó. Vou separar essa partezinha aqui, resolver ela separado, achar quem que é o meu K, a minha constante de proporcionalidade, para depois aplicar nesses dois. Então, olha só. Eu peguei essa parte aqui e recortei ela para aqui, tá? Então, 5 sobre 50 é igual a K. Eu só simplifiquei aqui agora, tá? O K aqui, na verdade, simplificado, ele é igual a 1 sobre 10. 1 sobre 10. De onde você tirou esse 1 sobre 10, professor? Toda vez que eu tiver uma fração que eu conseguir dividir o de cima e o de baixo pelo mesmo número, eu consigo trabalhar com essa fração com números menores. Então, dividir aqui por 5, 5 dividido por 5, 1, e 50 dividido por 5, 10. Então, vamos lá para esse aqui agora, ó. B sobre 40 é igual a K. A K, ó, a letra K. Só que no lugar de K, eu coloquei o valor do K que eu encontrei, tá? B sobre 40 é igual a 1 sobre 10. Quando eu fiz isso daqui, olha, eu fiz a multiplicação cruzada entre duas frações, igualdade de duas frações. B vezes 10, 10B. 10 vezes B. 40 vezes 1, 40. Quando eu cheguei nessa parte aqui, divido os dois lados por 10. Quando eu divido os dois lados por 10, cancela esse 10 com esse 10, ficou B. 40 dividido por 10, 4. Então, o outro lado do triângulo, eu já sei que é 4. Se eu quisesse, já poderia vir aqui e colocar 4. 4 ficou feio, né? Mas tá bom. Então, vamos lá agora para esse daqui, ó. A sobre 30 é igual a quem, professor? É igual a K. A sobre 30 é igual a K.
O A sobre 30, ao invés de colocar K, eu coloquei 1 sobre 10. O valor de 1 sobre 10 que eu encontrei. Quando eu fiz a multiplicação cruzada, fiz um pouquinho direto. A vezes 10 dá 10A sobre 30. Simplifico os dois lados por 10. C igual a 3. Descobri, já sabia quanto que era um dos lados, que era 5. Descobri quanto que vale o B, que é 4. E agora eu descobri quanto que vale o A, que é 3. Beleza? Então, agora é só somar os 3. Logo, o perímetro do triângulo é 12. Por que 12? 3 mais 4, 7, mais 5, 12. Lembrando que perímetro é a soma de todos os lados da figura. Vamos lá para a questão 4. É uma questão um pouco mais trabalhada, tá? Uma questão aí de nível de Cefet, de FMG. É uma questão um pouquinho mais complicada e que exige um pouquinho aí de muito mais atenção do que as outras e exige mais conhecimento aí, tá? A forma da gente rever algumas coisas aí. Olha só, os lados de um retângulo são proporcionais a 2 e 3. Sabendo que sua área é 216 metros quadrados, quais são as dimensões desse retângulo? Primeira coisa, o exercício me perguntou quem que são os lados desse retângulo. Ele me disse, ele não me deu os lados dele, ele só me falou que os lados são proporcionais a 2 e a 3. E além disso, ele me falou de área. O que é a área de um retângulo, gente? A área de um retângulo é base vezes altura. Né? Estudamos isso aí lá perto do 6º e 7º ano. Então, vamos lá. Vamos lá. Olha só, fiz da mesma forma que eu fiz no exercício 2 e no exercício 3. Por enquanto, está igualzinho. Olha só, um dos lados do retângulo eu chamei de X, que inclusive o lado menor. E o outro lado eu chamei de Y. Quando eu fiz, já que o retângulo só tem 2 lados, né? 2 lados, o retângulo na verdade tem 4 lados, mas 2 lados iguais. Eu vou trabalhar apenas com as duas medidas, que é a medida da base e a medida da altura. Então, eu coloquei a medida de um é proporcional a 2, o outro lado é proporcional a 3, igual a constante. É essa famosa constante que eu estou trabalhando com ela desde o início lá. Observem que aqui ele não me deu valor de constante e nem o valor de nenhum dos lados. Ele me deu a área. Essa área eu terei que usá-la para encontrar esses lados, tá? Então, vamos lá. Eu fiz separadinho igual eu fiz o primeiro. X sobre 2 é igual a K. X sobre 2 é igual a K, tá? Eu não sei quanto que vale o K e nem quanto que vale o X. Eu só fiz a multiplicação cruzada aqui. X vezes 1 é igual a X e 2 vezes K é igual a 2 vezes K mesmo, tá? 2K. Partindo para a segunda, eu fiz do mesmo jeito. Y sobre 3 é igual a K. Y sobre 3 é igual a K. Y sobre 3 é igual a K, multipliquei cruzado, igualdade de frações, Y vezes 1 é Y, e 3 vezes K, 3K. Prosseguindo, olha só, eu desenhei um retângulo aqui, e nesse retângulo eu vou colocar essas medidas aqui, ó. A medida X e a medida Y, tá? Então, olha só. Uma das medidas, que é a medida maior, eu chamei de 3K. Esse lado aqui, que inclusive é a mesma medida de baixo. E chamei o outro lado, que é a altura, de 2 vezes K, que também aqui também é 2 vezes K. Poderia chamar aqui também de X e aqui de Y. É a mesma coisa, eu só substituí. Bom, para que eu fiz isso daqui? O exercício me disse que a área é 216 metros quadrados. 216. Isso quer dizer que quando eu multiplicar a base vezes a altura é igual a 216. Ou seja, 3K
vezes 2K é igual a 216. Então, vou escrever isso aqui embaixo. Olha só. Vou escrever isso aqui embaixo, olha. Sabendo que a área é 216 metros quadrados, então nós temos que a área, esse A aqui é de área, a área é igual a 2K, esse 2K aqui, vezes o 3K. Quando eu faço 2 vezes 3, dá 6. Quando eu faço K vezes K, dá 2, tá? Isso aqui é uma propriedade de multiplicação de potências de mesma base. K vezes K, você conserva o K e soma os expoentes. Lembrando que aqui é o número 1 e aqui também é o número 1. 1 mais 1, 2. Por isso que deu K elevado ao quadrado. Beleza? Então, olha só. 6K elevado ao quadrado é igual à área. Só que a área, ele já me disse quanto que era. Era 216. Então, peguei 6K elevado ao quadrado, igualei a 16 e agora eu só resolvi a minha equaçãozinha. Olha só. 6K elevado ao quadrado é igual a 216. K elevado ao quadrado é igual a 216 dividido por 6. É como se eu tivesse dividido os dois lados aqui por 6, tá? Tanto esse quanto esse. K ao quadrado é igual a 216 sobre 6. K ao quadrado é igual a 216 dividido por 6 é igual a 36. Até aqui, a minha expressãozinha está se desenvolvendo, ó. Agora, K, para tirar esse 2 aqui, o que que eu faço? Elevo os dois lados à raiz, ó. K ao quadrado é igual a 36. Para tirar esse 2 aqui, eu coloco um radical dos dois lados. Então, K, raiz quadrada de K2, de K elevado ao quadrado, é K. E raiz quadrada de 36 é igual a 6. Então, nesse caso aqui, K é igual a 6. Professor, descobri a resposta do problema? Não, ele não me pediu quanto que é a constante. O que que ele pediu? Ele me pediu os valores, né, as dimensões do retângulo. Quanto que é esse lado e quanto que é esse lado. Então, agora é só substituir lá em cima, ó. Se eu encontrei quanto que vale o 6, 2 vezes K e 3 vezes K. Como o K é 6, 2 vezes K, 2 vezes 6 é 12. 2 vezes 6, 12. E 3 vezes K, 18. 3 vezes 6, 18. Então, as dimensões desse retângulo são 12 e 18. Beleza?